Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Ótimo começo de semana para você aí, aonde você estiver. Que Deus te abençoe e que seja uma semana abençoada desde já. Nós estamos no finalzinho do capítulo 15 de Provérbios, onde nós vamos ver ainda mais alguns versículos antes da gente virar para o próximo capítulo. Quero convidar você hoje a olhar comigo o capítulo 15 e o versículo 31. Versículo 31 a gente vai ler, depois vai descascar, olhar um pouco do sentido de algumas palavras importantes, porque lembrando que Provérbios é igual perfume francês, né? Aprendi isso com um amigo meu, né? É pouca coisa, mas com um valor muito grande. E nós vamos descascar aqui, olhar os detalhes para a gente poder aprender juntos um pouquinho mais com a sabedoria da palavra de Deus no nosso dia de hoje. Espero que você esteja também junto com a gente nos nossos 21 dias de jejum e de oração, onde nós estamos buscando a Deus, preparando o nosso coração, junto como igreja, nos unindo, né? Em prol de um mover do Senhor sobre a nossa igreja. Queremos algo novo, algo do céu, algo de Deus sobre a nossa igreja. E estamos buscando isso em preparação para a nossa conferência, que está chegando, Conferência do Espírito Santo, dia 12, 13 e 14 de setembro. Anota aí, tá? 12, sexta-feira à noite, 13, sábado à noite, 14, domingo à noite. Nós vamos ter um tempo maravilhoso juntos, celebrando como igreja esse evento, essa conferência que marca aí os 3 anos da inauguração do nosso campus Nereu. Vai ser bênção demais, tá bom? Eu aguardo vocês lá e vamos junto então para Provérbios 15, versículo 31, onde nós vamos ler e depois a gente vai comentando. Olha o que diz o nosso texto. Diz assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. E nós vamos aqui, então, somos lembrados de uma coisa, que existe uma repreensão que é construtiva, ou seja, ela vai melhorar, ela vai ampliar, ela vai construir a sua vida. Ela vai, outra palavra que a gente poderia usar, que é uma palavra bem crente, né? Edificar. O que é edificar? É construir, né? A gente usa essa palavra, edifício, uma construção. Então, ela vai edificar a sua vida, ela vai construir a sua vida, ela vai melhorar, vai somar na sua vida, a gente poderia dizer, colocar mais um tijolinho, né, na parede da construção da sua vida. Então, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Se existe repreensão construtiva, então a gente também entende que existe repreensão destrutiva, né? Que é aquela crítica que não intenciona construir, somar, edificar, melhorar, mas de fato intenciona destruir. Existe crítica destrutiva, sim, né? Mas também existe essa crítica, ou nesse caso, repreensão construtiva, que nos ajuda a melhorar. E eu quero parar com você para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Queridos, nós precisamos ser pessoas que estão abertos a uma repreensão construtiva. Repreensão é uma correção, né? Alguém te corrigir, alguém chamar a sua atenção para uma área que talvez você não está dando atenção ou que você não está percebendo o que está acontecendo. Você não está vendo talvez o resultado, você está fazendo o que todo mundo faz e alguém chama a sua atenção para isso, te repreende em amor. Existe uma repreensão construtiva de alguém que quer o seu bem, de alguém que quer que você melhore, de alguém que está falando, assumindo um risco ao falar contigo, mas falando em amor para que vá bem contigo. Quem ouve essa repreensão, diz o texto, quem ouve essa repreensão terá lugar permanente entre os sábios. Mas essa palavra ouve, a primeira palavra que eu quero descascar contigo. Se a gente for para o sentido dela no hebraico, não é só ouvir, tipo, entrar pela orelha e você decidir se você concorda ou não. Não é só, tá bom, eu vou te ouvir aqui, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Vou te ouvir aqui, mas assim, né? Não sei se eu concordo. Vou te ouvir. Não, é mais do que isso.
A palavra no hebraico aqui, ela tem uma conotação de ouvir, mas tem também a conotação de acatar. De você acatar. Acatar é você dizer, cara, ouvi, compreendi, concordo e tomarei passos para que isso não aconteça novamente. Isso é você acatar, ok? Então a palavra aqui não é só quem ouve a repreensão construtiva, mas quem acata, quem pega para si, sabe? Eu ouvi, cara, filtrei pela minha mente, fez sentido, trouxe para o meu coração, vou pegar para mim e é, é, estou pegando a informação que me foi dada e estou trazendo ela, estou aplicando ela à minha vida para que a minha vida possa mudar, minhas atitudes melhorar, as lições serem aprendidas e eu possa me tornar mais sábio. Quem acata a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Primeira coisa que a gente precisa fazer é estar aberto a uma repreensão, né? E ter pessoas ao nosso redor que podem falar a verdade com a gente e que a gente pode aprender com elas, que a gente dá liberdade, né, para falar com a gente, para puxar a nossa orelha se for necessário e para que a gente possa, depois que a gente ter ouvido, que a gente possa acatar, que a gente possa pegar. Por quê? Porque se você só ouve, presta atenção, se você só ouve, mas nunca acata, principalmente quando é verdade, a repreensão construtiva, a pessoa vai falar, cara, tentei falar, até falei, mas ele não ouve. Aí vai ter uma outra situação em que a gente precisa melhorar, vai ter uma outra situação em que a gente precisa. Alguém poderia nos dar uma crítica construtiva, uma correção construtiva, e a pessoa vai dizer, cara, eu não vou falar, porque, cara, a gente fala, a gente assume um risco para falar com ele ou com ela, e ele não acata, ele não ouve. Ou a gente diria, ele ouve, mas não faz nada a respeito, né? Só ouve, só entra na cabeça, né? Entra por ele e sai pela outra, a gente diria, né? Então, aquele que acata a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios, porque ele ouve, ele pega para si, ele aplica. Quando ele faz isso, ele demonstra para pessoas ao seu redor que ele está aberto, que vale a pena assumir o risco, vale a pena falar porque ele vai fazer alguma coisa, né? Vai fazer alguma coisa a respeito. Então, a próxima vez que eu vir alguma coisa, eu vou falar. Porque essa pessoa está aberta à correção, aplica a correção e se torna melhor. Por isso, terá lugar permanente, olha aqui, ó, terá lugar permanente entre os sábios. Querido, se você quer ter lugar entre pessoas sábias, a gente aprendeu isso no capítulo 7, que o sábio é aquele que recebe a repreensão, né, e se torna ainda mais sábio. Ele é corrigido e porque ele consegue acatar a correção, ele se torna ainda mais sábio. Ele já era um cara entendido e ele agora foi corrigido construtivamente e ele pegou isso, agora se tornou mais sábio ainda. Já o tolo, né, não aceita a repreensão e ainda chama você, né, de culpado. Ele terá um lugar permanente, entre os sábios, ou na tradução aqui que a gente, na palavra no hebraico, a gente diria assim, ele vai morar com, ele vai passar a noite, vai ficar, né, num sentido de passar a noite, no sentido de ser recebido para dentro da casa, para ser acolhido no meio dos sábios. Quem ouve repreensão construtiva terá lugar permanente, será acolhido entre os sábios. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que o sábio ama estar ao redor. O sábio, ele acolhe essa pessoa, ele chama para passar a noite na sua casa, para ficar um pouco mais, porque é o tipo de pessoa que o sábio ama estar com essa pessoa. Me lembra um pouquinho de Lucas capítulo 24, né? Quando Jesus está caminhando na estrada com os dois homens a caminho de Emaús, né? E eles vão conversando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Discípulos de Jesus, e Jesus está caminhando com eles ali, eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a falar sobre a palavra de Deus e começa a explicar desde o Antigo Testamento tudo que apontava para ele. Como eu gostaria de ouvir essa conversa, meu Deus.
mas ele começa a apontar desde o Antigo Testamento tudo que apontava para Jesus, e quando chega um momento em que Jesus continuaria no caminho e eles iam ficar para passar a noite, eles chamam Jesus e falam: não, não, Jesus, fica com a gente. Passa a noite com a gente. Por quê? Porque eles queriam continuar conversando. Eles estavam tão alinhados, tão... Sabe, eles falam depois que o coração deles estava queimando dentro deles, né? Estavam tão alinhados, estava tão interessante, estavam tão conectados com a mesma visão, com o mesmo interesse, com o mesmo desejo de aprender da palavra, de reconhecer Jesus no Antigo Testamento, que eles falam: passa a noite com a gente. Jesus, então, ele fica com eles. E ele vai para o jantar, e no jantar eles partem o pão, e aí tem a famosa ocorrência, né, que foi depois gravada na música do Morada, né? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, né? Eles partem o pão, reconhecem Jesus. Mas olha só que interessante, tinha algo acontecendo naquele ambiente que fez com que aqueles dois homens implorassem com Jesus, sem saber que era Jesus, que não tinham reconhecido ainda. Implorassem com Jesus que Jesus ficasse. Tinha algo que eles falaram: cara, nós temos tanta coisa em comum, cara, tá tão bom isso, tá tão rico isso, por favor, fica a noite com a gente, passa a noite com a gente quer continuar essa conversa, a gente vai agora jantar, e a gente quer que você fique para janta, e a gente quer alongar essa conversa até ninguém aguentar mais, né? E a mesma ideia aqui de quem ouve a repreensão construtiva, o cara que acata essa repreensão, ele terá lugar permanente entre os sábios, né? Na palavra que ele passará a noite com os sábios. Ou seja, o sábio vai querer ter você perto. O sábio não vai querer que você vá embora. Vai dizer: cara, fica mais, vamos conversar mais. O sábio vai querer estar em relacionamento contigo e passar mais tempo contigo, porque reconhece em você o mesmo desejo, o desejo pela sabedoria. Assim como os dois homens a caminho de Emaús tinham um desejo de compreender as coisas de Deus, e Jesus estava explicando as coisas de Deus, então tinha afinidade, tinha conexão, eles passaram a noite juntos. Da mesma forma, os sábios vão reconhecer em você e em mim o mesmo desejo, o desejo pela sabedoria, quando nós acatamos a repreensão construtiva. Que eu e você sejamos homens e mulheres abertos à repreensão construtiva. E eu e você sejamos pessoas que estejam dispostos a ouvir, e não somente a ouvir, mas a aplicar. A dizer: cara, ok, ouvi, compreendi, vou fazer algo a respeito. Se você fizer isso, primeiro, você cresce em sabedoria. Segundo, você vai gerar um entendimento para as pessoas que trouxeram repreensão, que elas podem falar contigo, você vai valorizar e vai aplicar o que elas dizem. E logo, logo você vai se ver cercado de gente sábia, que quer a mesma coisa. Então, que essa atitude possa encontrar espaço no seu coração, possa gerar mudança em nós e possa gerar também uma afinidade com gente que também está crescendo, também está melhorando, também está sendo construído, edificado na palavra de Deus. Que a nossa humildade seja uma das marcas do meu e do seu coração, né? E a disposição de ouvir e de aprender, estar aberto, ser humilde para reconhecer. A gente tem falado sobre isso nos últimos dias, né? Ser humilde para reconhecer que eu não sei todas as coisas e que eu preciso de gente boa ao meu redor, me edificando, me construindo, né? Abrindo espaço para falar ao meu coração. Se você não participa de um pequeno grupo ainda, a gente falou sobre isso domingo, né? Entra num pequeno grupo. Lá você vai criar amizades mais próximas, pessoas que vão te conhecer, pessoas que vão poder falar contigo, vão poder corrigir você, edificar você, né? E ajudar você a crescer também. Amém, queridos? Vamos orar. Nosso tempo já está estourando aqui. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus em abertura, né? Para sermos edificados, construídos, corrigidos, para sermos cada vez melhores. Pai, nessa manhã nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos esse tipo de coração. Dá-nos um coração ensinável, Senhor. Dá-nos um coração disposto a aprender. Dá-nos um coração humilde, que reconhece que não sabemos de tudo e que precisamos aprender uns com os outros. Pai, que a partir desse coração ensinável nós possamos crescer, possamos melhorar, possamos, ó Deus, nos tornar sábios, cada vez mais sábios, e ter lugar, estar rodeado daqueles que também estão buscando a mesma sabedoria que todos os dias de manhã a gente está aqui buscando. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Um abraço para vocês aí. Deus abençoe. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.